eu sou a Roberta, começando mais um Direito com Elas em Minutos. Mais uma vez hoje trazendo o Dr. Lucas Grandotto para conversar hoje com a gente sobre alguns crimes contra a honra, no caso injúria, calúnia e difamação. Mas antes, eu quero convidá-los a mais uma vez a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, ficar por dentro de todos os nossos vídeos, dar uma corridinha aí no nosso canal, ver tudo que já foi colocado. Siga a gente no Instagram, no Facebook, curta lá as nossas publicações, comente. Se quiser dar sugestão, pode dar, a gente está aberto aqui. Doutor Lucas, mais uma vez, obrigada por nos atender aí, para a gente poder conversar um pouquinho sobre, agora, injúria, calúnia e difamação. Doutor, fala aqui para a gente, qual que é a diferença? A pessoa confunde muito, né? Fala assim, você está me difamando, você está me caluniando, enfim. Qual que é a grande diferença desses tipos penais? Olá, Roberta, tudo bem? Queria cumprimentar você, a Vanessa, agradecer mais uma vez pelo convite, falar para o pessoal da página seguir, e quem não segue também, quem não está na página, seguir, acompanhar, tem muito tema legal na página das meninas, então não percam. Bom, é muito engraçado esse tipo de crime, porque as pessoas... normalmente elas falam os 3 crimes. Não, a pessoa me xingou no Facebook lá, injúria, calúnia e difamação, assim. Ou se não são todos, são 2, nunca vem um só. Nunca é só, fui caluniado, sempre vem um combo. E basicamente, são crimes simples de entender a diferença, mas é que são similares. Então, por exemplo, a gente tem aqui, vamos na escadinha da lei, primeira, a calúnia, que é quando você fala que alguém cometeu um crime sabendo que aquela pessoa não fez aquilo, só para prejudicá-la. Depois nós temos a difamação, que é normalmente o xingamento, tá? A ofensa ali. E temos a injúria, que é muito parecido, porque é uma ofensa à dignidade daquela pessoa. Então, você vê que são muito similares, então a gente tem que analisar o caso para ver realmente onde se enquadra. E a gente pode perceber que, na verdade, os mais similares são a difamação e a injúria, tá? Que é imputar um fato ofensivo à pessoa e ofender a dignidade da pessoa. E realmente ali é muito, muito similar. Você comentou, até colocou a pessoa me xingando no Facebook, né? Assim, né? A gente até então estava andando por terras desconhecidas quando a gente falava sobre Facebook, Instagram, enfim. Hoje em dia isso já é, né? Antes falava que era esses crimes são cibernéticos também, né? Que hoje já não é mais terra de ninguém, já é qualificado aquilo ali tem sim um condão de ofensa e a pessoa pode ir atrás dos seus direitos, né, doutor? Não é mais tão simples assim, não pode xingar e sair correndo no Facebook, né? Falei e sair correndo, o pessoal tem a hashtag, mas não pode mais, né? Não dá para fazer isso. Né? Quando a gente trata de calúnia, que é falar que uma pessoa cometeu um crime sem ter cometido. Então, a pessoa falou que cometeu um crime, enfim. Tem a questão da denunciação caluniosa também. Né? A grande diferença disso, no caso, seria a questão... a pessoa levou a conhecimento do judiciário, a outra só falou com o vizinho. É basicamente isso, vamos colocar. Né? Não, esse exemplo que você usou, Berta, é fantástico, porque, para simplificar tudo, é exatamente isso. Tem essa figura da denunciação caluniosa que é investigada pela polícia e depois também denunciada com a atuação do Ministério Público, e aí o advogado ou a advogada que atua pela pessoa que foi prejudicada atua de assistente de acusação. No crime de calúnia, é procedida por queixa-crime, que é uma ação penal privada. E, basicamente, a diferença, tomando o seu exemplo, é que
a denunciação caluniosa, a pessoa usa o Estado, a investigação da polícia e depois um possível processo criminal com o tempo do promotor, a agenda do juiz, para investigarem e processarem um crime que ela sabe que é falso, que ela inventou para imputar, prejudicar outra pessoa, e aí o Estado vai processá-la, tá? Por causa desse uso indevido ou inadequado do Estado. Na questão da calúnia, injúria e difamação, é procedida mediante a queixa-crime, porque o legislador entendeu que isso atinge a honra ou a dignidade, o decoro subjetivo da pessoa. Então, por exemplo, às vezes eu posso usar um apelido pejorativo para você que você não se incomoda, só que eu posso usar o mesmo apelido pejorativo para outra pessoa que ela vai se incomodar, e se isso for feito na frente de outras pessoas, ela vai se constranger mais ainda e ela tem que ir até o Estado para que haja uma punição na seara criminal contra o agressor, o ofensor. E no caso, eu acho bastante interessante dessa situação, que é assim, quando a pessoa vai até o judiciário e procura, mediante uma queixa-crime, é importante ela saber que, obviamente, tem as questões da gratuidade da justiça, enfim, mas ela vai pagar custas, não é algo tão simples. Ela vai, o processo vai pagar custas, enfim. É importante que a pessoa esteja ciente de tudo isso. Mas, mais do que isso, a pessoa, quem enfim, fez a calúnia, injuriou a difamação, ele pode se retratar até o final do processo. Ele tem até o final do processo e falou, opa, peraí, desculpa, não foi aquilo, não vou fazer mais, não foi aquilo e tal. Nesse caso, se ela faz a retratação, não há condenação. Na verdade, tem outra questão muito importante também da prática, para as pessoas pensarem quando forem entrar com uma queixa-crime, e eu vou puxar o gancho dos grupos de WhatsApp. Tem duas questões em grupos de WhatsApp. Você que é administrador de grupo, tome cuidado. Você, por deixar de advertir algum tipo de ofensa, ou ser conivente com isso, você pode ser responsabilizado junto com o ofensor. E o que acontece? Quando você propõe uma queixa-crime, vamos dizer, 2, 3 acusados, se você desistir daquela queixa-crime, você vítima, estou começando pela vítima, você não pode desistir por um. Ah, não, mas esse aqui veio me pedir desculpa, pagou um café. Não, você tem que desistir da ação, tá? Da ação como um todo. Então, tem que, o que a gente chama do perdão, você tem que perdoar todo mundo daquele fato que você foi até o judiciário para processar. Com relação à questão da retratação, há uma audiência para esse tipo de crime, como acontece no civil, no trabalhista. O criminal agora está muito recorrente, essa questão, agora a gente tem até o acordo de não persecução penal para crimes com até 4 anos de pena, sem violência ou grave ameaça. Essa questão da possibilidade de acordo está em todas as áreas do direito, hoje em dia. E há essa possibilidade da retratação, inclusive é um requisito do acordo feito nesse tipo de processo. Sempre é um requisito, porque normalmente é feito ou na rede social, ou pode ser num ambiente que tenham mais pessoas que tenham presenciado, testemunhado essa ofensa. Então, essa questão da retratação, vamos dizer que quase todos os casos, porque no direito não dá para a gente fazer matemática exata, mas a maioria deles acontece essa retratação, sim, até pela uma ideia de que normalmente a pessoa ela se sente confortável com essa retratação, porque ela fala assim, eu não vou ter mais dor de cabeça, vou encerrar o processo aqui,
e fica feio para a pessoa, porque ela vai ter que ir lá no perfil dela falar que ela é mentirosa e que eu não sou aquilo. Perfeito. Eu acho que apesar de tudo, se a pessoa resolve fazer a queixa-crime, no caso, é onde tem mais, onde a pessoa se sente a justiça realmente sendo feita, né? Porque ela obtém aquilo que ela quer efetivamente, que é, no caso, uma retratação pública da pessoa, né? Então, ou uma própria retratação ali no momento da conciliação, mediação, enfim. Eu acho que é a mais efetiva compensação que a pessoa pode ter da seara criminal. Né? Sim. E tem outra questão também, Roberta, levando em consideração esse ponto que você disse agora, sobre o que a pessoa espera do processo, o que a gente vê muito, e os colegas que atuam na área, que vão nos assistir, eles sabem do que eu estou falando. Esse tipo de processo, ele é muito complicado, porque é o processo que o cliente no criminal faz conta, não que os outros eles não façam, mas esse principalmente, porque ele está propondo o processo. Então, além de pagar o advogado, ele vai ter que pagar taxas que, por exemplo, na denunciação caluniosa, como é interesse do Estado, ele não vai ter que custear. Como é uma ação penal privada, que ele vai reivindicar um direito subjetivo dele, que não atinge o Estado diretamente, vamos dizer assim, ele vai ter que pagar custa para entrar com o processo, taxa para o oficial de justiça fazer diligência, intimar a testemunha, a taxa do advogado, custas que normalmente nos outros processos criminais ele não vai ter que arcar. E isso é um grande problema no escritório, porque o cliente faz conta, ele fala assim, doutor, tudo bem, mas então vamos pôr aqui no papel, eu vou gastar tanto com o senhor, vou ter que pagar essas taxas que o senhor está me mostrando as guias aqui, e de indenização eu vou ter quanto? E aí entra já na sua área. E a gente fica naquela, fala, olha, você não vai se enriquecer com isso, a gente vê os julgados sobre esse tipo de matéria, os valores não são altos, e isso acaba desanimando um pouco, dependendo do poder aquisitivo do cliente. Porque muitas vezes o cliente também quer só encher o saco da outra parte. Assim, não, doutor, mas eu quero só complicar, só para ele ir no fórum, só para receber intimação de delegacia. Então, tudo bem. Agora, muitas vezes o cliente que ele não está ali com uma verba sobrando, mesmo querendo cobrar, e entrar na justiça para reivindicar um direito que ele tem, fica um pouco complicado, porque ele fica travado na questão financeira e ele fala assim, nossa, mas eu vou ter que gastar tudo isso e no final eu não sei nem se eu vou receber e se eu receber não vai ser aquilo que eu esperava. Isso acaba inibindo um pouco as pessoas de procederem com a queixa-crime. E no fundo, tem muita gente que acha que vai entrar e que amanhã a pessoa vai ser condenada a pagar a sucumbência, né, em determinados casos, não é possível, e que isso é o honorário do advogado. As pessoas precisam entender que tem muita diferença entre os honorários contratuais, que é quando ela chega no escritório e combina com o advogado aquilo, e a sucumbência, que é outra parte ali, vai ser condenada pelo juiz a pagar. Não é um valor que é como combinado, é o valor que o juiz determina lá e ponto, que é direito. Exatamente. Né? E a pessoa acaba confundindo isso, fala assim, ele vai ter que pagar então meu advogado. Isso não, principalmente na queixa-crime também não entra nessa seara, então a pessoa tem que estar ciente disso. Então, isso eu acho que, poxa, eu acho bem legal, que eu acho que até o que a gente preconiza aqui no nosso canal, fala para as pessoas procurarem preventivamente um advogado, né? Faz uma consulta, a consulta ela sai muito mais barata do que a ação propriamente dita, de entrar com uma ação, mais barato que custas, né? Para ver a viabilidade disso, entender a viabilidade daquele caso, porque às vezes, sentando, conversando, e o advogado explicando todo o contexto tudo que vai acontecer, a pessoa realmente vai falar assim, olha, talvez não seja para tudo isso então, né? Eu vou ter muito mais gasto e não vou obter o que eu quero.
né, que seria aí a resolução da situação, porque muitas vezes a situação não se resolve ali. Né? Exatamente. Você, por exemplo, e a Vanessa tem experiência na área civil, devem atuar em caso de direito de família, por exemplo, a gente percebe que o judiciário pouco faz na maioria dos casos. Pouco faz, que na verdade um psicólogo seria bem melhor, e em casos mais graves, psiquiatras, resolveriam muito mais que o Poder Judiciário. Nesse tipo de situação, é complicada porque, às vezes, é uma briga ali, tá de cabeça quente, aí leva todo mundo na delegacia. Então, até por conta disso, nessas questões de momentos calorosos e sentimentos aflorados, que o legislador pensou e colocou a questão da representação. Então, você vai na delegacia e depois eles te dão 6 meses para você pensar bem se vai querer dar andamento, se já resolveu aquela questão, para não precisar usar a polícia, o poder judiciário, para resolver, às vezes, uma briga de, porque bebeu um pouco mais, ou uma discussão mais acalorada, porque as pessoas têm temperamentos distintos. Então, ainda há essa questão nesse tipo de crime, que você pode ir na delegacia com a cabeça quente, pode pensar e ter 6 meses para poder dar andamento a essa investigação. Perfeito. Mais uma vez eu quero te agradecer, Lucas, por estar aqui no nosso canal, com o seu tempo, com o seu conhecimento, e quero te convidar para participar de mais vídeos conosco mais uma vez, porque são enriquecedores. Muito obrigada, viu? E... Eu agradeço mais uma vez o convite, fico à disposição para a gente fazer, enfim, deixo a opção também, a possibilidade aí para as pessoas que seguem vocês de proporem temas, curiosidades da área criminal e, enfim, vamos debater mais vezes com certeza. Obrigado, viu, doutor? E a gente vai deixar também o seu endereço aqui do Insta, para quem precisar e quiser entrar em contato com o doutor também, fique à vontade. E eu quero agradecer também vocês, nossos seguidores, por terem nos acompanhado até aqui. Continuem ligados, porque vai ter muita coisa boa. Obrigada. Boa tarde. Tchau.